Olá, sejam bem-vindos ao canal Design em Foco. Eu tenho uma pergunta para você. Você já foi para alguma exposição de arte e ficou impressionado com alguma obra? Você ficou sem palavras, emocionado? Já aconteceu isso com vocês? Pois é, comigo já aconteceu e eu vou contar para vocês. Exposições de arte são sempre interessantes e reveladoras. E comigo aconteceu uma coisa desse tipo. Na década de 90 eu fui numa exposição no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, que fica lá na Avenida Paulista, museu fantástico. A exposição era do artista barroco italiano Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio. Nessa exposição tinha apenas 2 obras dele. O restante eram de seguidores do seu estilo, que aliás é bem marcante. Muitos dos seus seguidores eram tão rígidos em seguir o padrão do Caravaggio que eram chamados de Caravaggio. Muito bem. Uma das 2 obras expostas era de Narciso. Para quem não sabe, Narciso faz parte da mitologia grega e conta a história de um rapaz de esplendorosa beleza. Todos se apaixonavam por ele. Até mesmo as ninfas, e algumas o amavam incondicionalmente. Mas Narciso não dava chance para nenhuma. As ninfas, desprezadas, ficaram loucas da vida e pediram aos deuses para vingá-las. Para dar uma lição no rapaz, sabe quem foi incumbido disso? Nada mais, nada menos do que Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Afrodite condenou Narciso a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo. Certo dia, Narciso, caminhando por um bosque, sentou-se à margem de um rio e ficou mirando o seu reflexo na água. E nesse momento ele ficou encantado com a sua própria beleza. A obra de Caravaggio, como vocês devem ter visto, registra justamente esse momento, mas um momento um pouco além. Depois que ele ficou encantado com a sua própria beleza, Narciso também ficou angustiado diante do fato de não ter objeto de sua paixão. Narciso definhou até a morte. Voltando ao Narciso de Caravaggio, ao ver essa obra, por um tempo eu fui invadido por um sentimento de agonia, de alegria e de prazer ao mesmo tempo. Na época eu não compreendi completamente o que tinha ocorrido. Cara, foi um soco no estômago. Se vocês tiveram uma experiência desse tipo, sabe muito bem do que estou falando. Até hoje consigo, de certa forma, me lembrar da experiência que tive naquele dia. Esses sentimentos ou impressões também tive em medidas diferentes diante de outras obras de arte. Muitas pinturas, como por exemplo a Mona Lisa de Da Vinci, um ícone da pintura mundial, a composição número 5 de Pollock, uma obra expressiva e marcante, ou A Traição das Imagens de Magritte, uma obra intrigante, ou O Grito de Munch, essa obra fantástica pela expressividade, apenas para citar algumas obras universalmente reconhecidas como obras-primas. Essas não me causaram tanto impacto. Talvez o Grito de Munch, sim, tenha causado algum impacto parecido com essa do Caravaggio. No entanto, cada obra trouxe um tipo de entendimento, uma sensação diferente, mas nenhuma como ocorreu, por exemplo, com aquela obra de Caravaggio. Uma obra que provavelmente não tem o mesmo valor comercial, ou talvez se aproxime, não vem ao caso aqui comparar, e muito menos o valor artístico das obras citadas. Ela tem seu valor, sim, não pretendo aqui dizer quem é melhor ou quem é pior. Talvez você deve ter tido alguma experiência semelhante de achar que alguma coisa era belo e outras não, enfim, ou quem sabe ficou constrangido diante de todos à sua volta, tendo que aceitar um julgamento com o qual você não concordava. Esse tipo de situação acontece a todo momento. Diferenças de interpretação, diferenças de julgamento com relação àquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente não gosta. Com relação ao que você acha que é beleza, provavelmente você está certo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos falar sobre a beleza e principalmente sobre o julgamento do belo. Como nós julgamos aquilo que a gente gosta. Você está no canal Design em Foco. Seja muito bem-vindo. Aproveite, não esqueça de se inscrever no canal. As ideias de beleza e gosto estão ligadas ao conceito de estética.
Isso daí muita gente sabe, é só passar pela rua você vai ver estética e beleza estão ligados diretamente. Mas o que pouca gente sabe é que o termo estética é originário do grego aesthesis, que significa percepção, sensação, nada que lembre diretamente beleza. Grandes filósofos, principalmente Platão e Aristóteles, talvez os primeiros que se debruçaram para falar um pouco mais a fundo sobre esse tema, empregaram o termo estética se referindo à nossa capacidade de sentirmos algo ou alguma coisa que nos afeta e que nos estimula. Já mais tarde, já no século XVIII, o termo estética começa a ficar um pouco mais ligado aos conceitos de beleza e de arte, principalmente com um texto de um filósofo chamado Baumgarten. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições esse texto do Baumgarten, que é bem interessante. Talvez seja o primeiro texto que vai falar sobre beleza e arte ligado ao termo estética. Já a partir desse período, mais fortemente no século XX até nossos dias, sempre que alguém se referia à beleza, usava o termo estética como sinônimo. Ou até hoje, né, as pessoas usam, é comum as pessoas usarem o termo estética como sinônimo de beleza. O que é estranho se a gente considerar que estética originalmente estava relacionado com aquilo que sentimos em relação a algo, que tanto pode ser belo quanto pode ser feio. Então, fique atento. Quando nos referimos aqui sobre o termo estética, quero dizer sentir. Vamos relacionar sempre o termo ao julgamento do gosto. Isso é um aspecto extremamente importante. Ou seja, aquilo que sentimos e o resultado da nossa percepção. E a percepção ocorre por meio dos 5 sentidos. Isso daí é fundamental. Os sentidos, eles nos conectam com o mundo. Nós temos contato com a realidade, com o mundo através dos sentidos. E ele nos traz informações, sensações, emoções, enfim, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade intelectual é potencializada pelos sentidos. Aprendemos mais sobre o mundo pelos sentidos. E sempre que fazemos contato com a realidade por meio dos sentidos, isso é estética. O momento em que nos apoderamos dos estímulos, e esses estímulos são captados, são sentidos, esse momento nós chamamos de fruição estética. Tem momentos de fruição estética que são inesquecíveis, de tão impressionantes, ficam gravados de uma maneira marcante em nossa memória. Esse é o poder da estética e da emoção. Logo depois desse momento de fruição estética, vem o julgamento. Se gostamos de alguma coisa, julgamos belo. Daí a ligação de beleza com estética. Nossa tendência sempre é dar prioridade para as coisas que a gente gosta. Se julgamos feio alguma coisa, significa que a estética está ligada à feiura. É possível? Isso é uma boa pergunta. O que vocês acham disso? É possível a estética também estar ligada às coisas feias? Julgar é emitir um conceito, uma opinião, uma ideia sobre aquilo que nós percebemos e ao mesmo tempo naquilo que nós sentimos. Essa opinião, esse conceito que elaboramos após o julgamento ou no momento do julgamento, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, uma poesia, uma música, apenas o som da música ou apenas um suspiro. Qualquer forma de expressão é possível para expressarmos um conceito ou para construirmos um conceito ou uma opinião que veio após esse julgamento. E isso fica registrado na nossa memória. O julgamento ele é necessário para que a gente possa escolher as melhores opções para encararmos a realidade. Com os conceitos que definimos pelo julgamento, reagimos mais rapidamente e de acordo com o que gostamos ou também com aquilo que não gostamos, com aquilo que a gente quer se afastar. Os conceitos advindos do julgamento também servem para que
Nós nos definimos como sujeitos. Serve para definirmos nossa identidade e nossa personalidade. Entenderam a ideia? Então, os conceitos, esse conjunto de conceitos define a nossa personalidade. Ele nos define. Muitos desses conceitos também eles são alterados no decorrer da nossa vida. À medida que nós vamos fazendo novos julgamentos, eles podem ser alterados. Outros não, outros permanecem fixos ou com muito pouca mudança durante a nossa vida. Muitos são resultados das nossas próprias experiências. Aliás, a maioria dos nossos conceitos vem ou deveriam vir das nossas próprias experiências. Mas muitos são obtidos por outros caminhos. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O importante agora é saber que o julgamento da nossa percepção da realidade é que define esses conceitos, essas ideias, e que estão registrados como padrões na nossa memória. Julgar não significa necessariamente definirmos algo como bom, belo ou agradável, mas também algo mal, grosseiro ou feio. Então, a ideia de julgamento é uma ideia de escolha daquilo que a gente acha bom e aquilo que a gente não acha bom. E tem o lado do julgamento do belo, que é aquilo que a gente acha belo e aquilo que a gente não acha belo. Para resumir, então, a ideia fica o seguinte: percepção estética através dos sentidos, daí vem o julgamento, e, na sequência, definição de conceitos através do julgamento registrado na nossa memória. Toda vez que estamos diante de algum estímulo, pode ser o mesmo estímulo ou semelhante ou não. Ou seja, quando construímos novos conceitos, novos julgamentos, eles sempre são influenciados por aqueles que já estão armazenados na nossa memória. Os filósofos foram os caras que mais se debruçaram sobre o tema da estética e da beleza. Então, vamos nos valer de algumas ideias desses caras, principalmente três. Aristóteles, que a gente já falou, só que agora Kant e Peirce. Talvez dos três, o Peirce seja o cara mais desconhecido assim da maioria das pessoas. Mas eu vou deixar na descrição aqui algumas referências deles. Isso não significa que as ideias aqui que estou apresentando para vocês refletem literalmente as afirmações desses autores. Não existe apenas uma maneira de julgarmos algo. Nosso juízo transita constantemente entre o subjetivo e o coletivo, entre o privado e o público. Isso é uma coisa bem interessante. Nós estamos a todo momento transitando entre alguma coisa mais pessoal e alguma coisa mais coletiva. A maioria dos nossos conceitos são subjetivos, como eu já disse para vocês anteriormente. Porém, em muitos casos, nos valemos de conceitos previamente estabelecidos por outras pessoas. Nós acabamos sendo influenciados por outras pessoas, isso em várias fases da nossa vida. Isso é uma questão de a gente aceitar ou não aceitar. Essa diversidade de conceitos explica o porquê de haver uma discussão e diferenças de opinião em relação à definição de beleza. É isso que explica um pouco as coisas. Para facilitar esse entendimento, eu estou trazendo para vocês aqui 4 categorias de julgamento que podemos ter diante daquilo que a gente percebe. Isso como referência daqueles 3 filósofos, Aristóteles, Kant e o Peirce. A qualidade é uma categoria de julgamento que acontece quando temos uma satisfação desinteressada de algo. Bom, mas o que é isso? Vamos lá. Satisfação desinteressada significa que não temos nenhum interesse para gostar ou desgostar de algo. Julgamos apenas pela força com que as qualidades de alguma coisa nos afeta, nos impressiona. Isso é o mais significativo. Nós não temos nenhum interesse naquilo e nem é algo que estamos, sei lá, digamos, acostumados a perceber ou a ter contato. Esse tipo de julgamento não é um julgamento lógico, é totalmente instintivo. Ele se relaciona com o que existe de mais privado, é alguma coisa, é um sentimento vital. É algo que está muito relacionado com prazer ou sofrimento. Prazer se a gente tem uma satisfação muito grande, e sofrimento se a gente não tem essa satisfação. Se for algo que nos afeta de forma negativa, é algo de sofrimento. E a partir daí a gente vai emitir um julgamento. Ele é instintivo, ele é imediato, não há razão, não há espaço para ficar analisando, apenas sensação de algo que nos afeta, que afeta nossos sentidos, nossa percepção. A gente não percebe e a gente não precisa entender o que está acontecendo. Simplesmente a gente gosta ou não gosta. Simplesmente sentimos e emitimos uma opinião, que é o julgamento. E a partir daí se forma um conceito
que vai ficar registrado na nossa memória. Os exemplos aqui não cabem, embora eu estou colocando algumas imagens, só servem para mim, porque como é um julgamento extremamente individual, ele não se aplica a outras pessoas. Vocês podem ver essas imagens e não causar o mesmo impacto que vai causar em mim. Aí que começa a ter as diferenças. Então, todo mundo passa por esse julgamento. Esse tipo de julgamento é o mais comum porque ele é puramente individual. A idealidade é uma consequência da qualidade, na medida em que procuramos uma satisfação que seja igual. Na medida em que temos uma satisfação ou insatisfação por meio da percepção, isso fica registrado na nossa memória. Então esse é o julgamento lá da qualidade. Quando julgamos um outro objeto, uma outra coisa, igual ou semelhante, somos levados a atribuir estímulos semelhantes uma satisfação semelhante, ou seja, nós imaginamos que se teve alguma coisa ruim, se a gente se depara com aquele mesmo estímulo, a nossa tendência é julgarmos aquilo como alguma coisa ruim. Nós podemos estender esse julgamento para outras pessoas, para que elas também julguem de uma maneira semelhante. Isso é possível, por isso que eu falei para vocês, é possível vocês influenciarem outras pessoas para que também façam um julgamento dessa maneira, ou seja, convencer alguém a seguir o mesmo padrão ou julgamento que você está estabelecendo. Mas esse é um julgamento teu e que é definido a partir de padrões. Temos um ideal de padrão individual, mas que também pode se estender universalmente. Isso porque tem alguns aspectos que fogem às questões dos padrões privados, que são, vamos dizer assim, padrões públicos ou universais. Isso está mais relacionado às questões mais naturais, ou mesmo instintivas ou primitivas, como você pode ver com algumas imagens, que são universais, independente de ser individual ou não, as pessoas vão sentir que isso é algo bom, positivo, algo belo. Isso dentro do universo mais coletivo. Propriedade. Esse tipo de julgamento, ou essa categoria, advém de um julgamento das propriedades de algo, ou seja, essas propriedades nos transmitem uma ideia de beleza ou mesmo de algo que não seja belo. São as características daquilo que a gente vê. Pode ser uma ou mais, ou o conjunto das características. Esse é um julgamento lógico, analítico, que decorre da relação do objetivo, ou seja, procuramos entender o sentido das coisas serem como são. Na hora que a gente entende como elas são, ou a gente gosta ou a gente não gosta. Ah, entendi. Pô, que legal, fantástico. Ah, entendi. Não gostei. Esse é um tipo de julgamento que tem a ver com as configurações, os aspectos plásticos e sensíveis daquilo que a gente percebe. Quando ele é percebido e identificamos uma finalidade, ou procuramos identificar uma razão para as coisas serem daquele jeito. E esse é um conceito que está muito ligado às questões da Gestalt, que lida com configuração, com harmonia, desarmonia, as relações entre os aspectos plásticos e formais daquilo que a gente percebe. Os exemplos que eu passo aqui para vocês servem para mim, mas isso depende muito das experiências. Esse relacionamento das propriedades ou de propriedades, ele tem muito a ver com os padrões que nós estabelecemos. Repito, a todo momento os nossos padrões estão influenciando as nossas opiniões. Modalidade. Nessa categoria, se julgamos que algo é belo, esse tem que ser reconhecido como uma satisfação necessária. Julgar algo belo ou feio passa a ser uma necessidade exemplar, como se fosse uma regra que deve servir para todos. Todos devem aderir a um julgamento que se apresenta como um exemplo, de novo, como uma regra. Esse já é um julgamento mais de grupo, mais coletivo. Uma regra que pode se estabelecer tanto para aderirmos a algo ou repudiarmos algo. Esse é um julgamento oposto ao primeiro, da qualidade, que aquele é puramente privado. E nesse tipo de julgamento, ele já tem uma relação mais de grupo. Ele se refere às regras sociais, determinando a conduta de grupos sociais, comportamentos coletivos principalmente. Os exemplos que eu vou passar para vocês aqui dá para se ter uma ideia aqui, mas são padrões coletivos, que podem vir do individual, que passam por o coletivo. Uma coisa que não devemos esquecer e que é importante lembrar é que todas as categorias podem ocorrer no mesmo instante, ou seja, é uma ou outra. Todas podem acontecer ou algumas só apenas, depende de vários fatores. Contexto, as nossas expectativas, nossos desejos, necessidades, interesses, tem uma série de fatores que interferem na definição desse julgamento.
tentamos a todo momento definir um ideal ou padrão de beleza. Isso é uma necessidade humana. Se não estamos imediatamente de posse dele, aspiramos produzi-lo a toda hora em nós. Padrões de coisas que são boas para nós. No entanto, mesmo a definição de beleza estando diretamente ligada a aspectos sensíveis, como a gente viu, relacionado aos sentidos, sofrerá uma ação cognoscitiva ou racional. E em determinado momento coletiva. Então ela não é só algo sensível, né, sensitivo, ela é também racional. Isto porque a definição de beleza não é algo exclusivamente inato. Né? A definição do julgamento, principalmente o julgamento estético, é alguma coisa cultural. E que passa por influências ou objetivos diversos. Ou seja, somos influenciados por questões de identidade, de alteridade, de imposição, de pertencimento, de interesses de grupo, enfim, tem vários aspectos que estão influenciando o nosso julgamento. Vamos fazer uma verificação dessas categorias? Vou me basear naquela história que eu falei, a história inicial do Narciso de Caravaggio, e para procurar entender, junto com vocês, o que aconteceu naquele dia. No primeiro momento, aquela sensação de agonia que senti, talvez seja porque, mesmo não sendo Caravaggio um dos meus artistas favoritos, para mim sempre foi o Renoir, o Cézanne também. Ou seja, foi a admiração desinteressada que eu tive pelaquela obra. E ela me impactou de uma forma, pela expressão genuína de agonia que transmitia o personagem. Isso foi uma transmissão direta para mim. Né? Posso dizer que esse foi um julgamento de qualidade. As qualidades expressivas da obra me impressionaram. Por outro lado, os aspectos da obra eram esplendidamente expressivos também, sob o ponto de vista técnico. Eu já havia tido aulas sobre as técnicas desse artista e desse período, e provavelmente deve ter ficado na minha memória, depois de algum tempo eu devo ter reconhecido esses elementos, o meu julgamento sobre esses aspectos plásticos da obra vieram à tona, então provavelmente esses padrões têm a ver com a categoria da idealidade. Entendo também que o objetivo daquela obra era representar o mito de Narciso, e aquele recorte com aquela expressão do Narciso olhando o seu reflexo, eu acredito que ele conseguiu atingir o objetivo. A finalidade da obra, ela se realizou bem naquele momento, com aquele recorte do artista, com aquela representação que ele teve do personagem, não simplesmente olhando para o seu reflexo, mas principalmente com aquela expressão de agonia, de desespero por não poder ter objeto da sua adoração. Então esse eu diria que foi um julgamento de propriedade. Por fim, a gente não pode deixar de considerar que todos os seguidores de Caravaggio imprimiram, ou Caravaggio também, imprimiram um padrão de arte, de qualidade artística, que isso virou um padrão, inclusive seguido muito pela fotografia e principalmente pelo cinema. Vocês vão ver o jogo de luzes, de expressividade que tem nas imagens, nos quadros, nas pinturas de Caravaggio, influenciou demais o cinema e a fotografia. Então eu diria que esse foi um julgamento de modalidade. Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi bom para você, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você gosta. E se não gostou, deixe o seu dislike. Né? Eu acho que isso daí faz parte, eu acho que é importante você deixar a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seus comentários. Não esqueça, ative o sininho para você receber as novas notificações das novas publicações, ok? Eu tenho um espaço na internet, o endereço www.designemfoco.com.br, onde eu coloco, além dos filmes que eu faço aqui nesse canal, aqui no YouTube, eu também escrevo sempre um artigo, onde eu me aprofundo um pouco mais sobre o tema, e fica postado lá esses artigos. Tem links relacionados ao tema, ao assunto, ao design principalmente, de links de internet, então é um espaço para divulgar informações que estão na rede. Livros também, tem algumas indicações de livros. É um espaço que está começando ainda, então é um espaço que eu pretendo que seja colaborativo, ou seja, que todo mundo possa colaborar, e se algum de vocês quiser colaborar de alguma maneira, de uma maneira voluntária, escrevendo alguma coisa, ajudando a passar uns links, sugerindo livros, enfim, é um espaço aberto a todas as pessoas que se interessam por design. Quero ver se de repente a gente constrói uma comunidade de pessoas que se interessam por design e que isso pertence a todo mundo, a todos nós, ok? Então, nos vemos, até a próxima.